Olá, tudo bem com você? Nós esperamos que vocês estejam bem nesse dia. Estamos aqui hoje para mais um Semear Cast. Aê! Yes! Nosso podcast que nós falamos de saúde, nós pensamos saúde, porque entendemos que a saúde ela não é só ausência de doenças, mas a saúde ela precisa ser vista de vários ângulos para que nós possamos realmente ter uma vida saudável, tanto física como mentalmente, como espiritualmente, com as nossas emoções saudáveis e também com uma vida financeira saudável, porque isso também faz parte do nosso cotidiano. Isso aí. E a Mi vai apresentar os nossos convidados de hoje, são pessoas realmente especiais, são pessoas que sabem do que estão falando e nós ficamos muito felizes por ser uma família que consegue provar na prática que é possível sim ter uma vida financeira saudável por alguns motivos que nós vamos entender hoje, não é? Então, gente, eu sou suspeita em falar, né? Porque esse casal, ele faz parte da nossa história, né, Fê? Também verdade. tem um pedacinho da nossa história, eles passaram, né? E a gente espera que eles continuem seguindo com a gente aí nessa caminhada. E é com muita honra que a gente quer chamar o Delmar e a Bárbara. Aê! Salva de palmas! Sejam muito bem-vindos a essa mesa, que a gente possa auxiliar quem está nos ouvindo, né? Com certeza é uma honra estarmos aqui com vocês. Imagina, É um motivo nossa. de muito orgulho a gente estar aqui no Semearcast, né, para falar sobre essas questões aí que envolvem o âmbito individual, familiar, né, e que a partir das nossas experiências, do nosso conhecimento, a gente possa estar direcionando aí, né, as Sim. pessoas, levando informação para as pessoas. Né? Contribuindo, né? Amém. Transbordando na vida Transbordando. das pessoas, Muito né? bom, Né? muito legal. Então, um assunto tão sério que requer tanta atenção, né, que é essa questão da finanças e bem-estar, né? Então, Verdade. o nosso papel aqui é potencializar o que as pessoas têm de melhor a alcançar os objetivos dela nesse Yes. sentido, né? Já vão ver que o assunto vai ser aqueles. Mas para quem ainda não os conhece, a gente gostaria que vocês se apresentassem. Quem é o Delmar, quem é a Bárbara, o que vocês fazem, qual que é a sua formação. Acho que é importante, fiquem à vontade. Legal. Bem, sou o Delmar, então, eu tenho 38 anos, sou casado com a Bárbara, sou pai do Cris, do Tony. Eu gosto muito de ler, eu gosto de fazer atividades físicas, eu Olha gosto aí, ó. de experimentar coisas novas, passear, viajar. Então, eu gosto muito disso, de me expor ao novo, né? Ó. Eu sou graduado em administração, tenho pós em gestão de negócios, tenho pós também em processo de desenvolvimento gerencial, tenho MBA em liderança, estratégia organizacional, pratico coaching, PNL, negociação. Recentemente concluí um mestrado em administração, no ano passado dei aula, fiz estágio docente também, e eu gosto muito dessa área, né? Eu trabalho na área financeira há 15 anos, mas o que eu gosto mesmo é de fazer a gestão. Então, a minha especialidade é a gestão de negócios e a gestão de pessoas. Gestão de Que negócio. bacana. Então, a questão da liderança, a questão das pessoas, para mim, é o que faz a gente, é a motivação, é a energia que a gente tem para estar trabalhando, para estar estimulando as pessoas a fazer o bem. As pessoas, quando as pessoas estão bem, elas fazem o bem. Então, a gente tem que estimular isso nelas. Nossa. Que bacana, né? Ó, já viu que o currículo é forte aqui. Isso, gente. O currículo é forte, gente. Mas vamos deixar a Bárbara se apresentar. Depois eu já vou começar a perguntar para vocês aí. Então, Por favor. bom, eu sou a Bárbara, sou a mãe do Christopher, a mãe do Anthony, esposa do Delmar. Amo dançar. Não sou tão fã, né, Felipe, das atividades físicas, mas faço porque eu sei que é pro meu bem, Responsável, né? Isso aí. Bom, hoje atualmente eu atuo como fotógrafa, mas sou formada em administração de empresas. Também atuo como mentora de mulheres e terapeuta. Hoje eu tenho formação em hipnose clínica, né, hipnoterapia. Tenho pós-graduação em constelação sistêmica e familiar. Sou reikiana, mas o principal, sou filha de Deus. Amém. E então, hoje o meu propósito, né? Eu acredito que é transbordar na vida das pessoas tudo aquilo que eu já vivenciei. Muito bom, muito legal. Essa sou a Bárbara. Essa Ah, sou eu. Amém. Muito bem, Ótimo. muito legal. É muito bacana a gente ouvir um currículo desses que vocês têm, porque a gente sabe que às vezes nós pensamos que construir algo é da noite para o dia, mas não, tem uma construção
pessoal primeiro, né? Isso é muito bacana. E o Delmar falou algo que eu achei muito interessante, eu queria que tu explicasse melhor para nós. Tu gosta de fazer gestão de negócios e pessoas. É possível gerir um negócio sem gerir as pessoas? Na minha opinião e com a experiência que eu tenho, não. As pessoas, elas são a base fundamental do negócio. Então, o negócio, quando ele tem propósito, e esse propósito está claro, e as pessoas, elas fazem parte desse negócio, dessa empresa, dessa entidade, por ter essa conexão com o propósito, aí tudo funciona. Tudo funciona, né? E a pessoa, ela pode ter ingressado nesse ambiente por uma questão financeira, mas aos poucos ela vai entender o propósito, né? É nosso papel fazer com que ela entenda qual é o propósito daquela entidade. Sim. E ela poder se conectar com isso. Então, as pessoas, elas são fundamentais. E quando tu fala sobre essa questão de entender o propósito da empresa, da entidade, é possível que uma pessoa se conecte com uma empresa que não tem um propósito claro? Viu que eu tô aqui pra confusão. Eu acredito que ela vai se conectar com essa empresa por outras razões, mas não pelo propósito, né? Então, se a empresa não tem um propósito claro, o propósito não está na empresa. O propósito está nas pessoas que fazem parte da empresa. Porque a empresa, ela é orgânica. A empresa, ela é feita de pessoas. Então, se essas pessoas, elas entendem o propósito e conseguem disseminar, as pessoas que estão ali, elas vão trabalhar bem, elas vão viver bem. Vão ter pessoas que vão se conectar pela entidade, pela empresa, pela organização, por outros fatores e não pelo propósito. Sim. E não está errado, né? As pessoas, elas passam por necessidades que às vezes se conectam com negócios ou procuram negócios diferentes para atender a necessidade de momento, né? Talvez não seja sustentável isso, Felipe. Talvez essa pessoa, ela poderia participar desse grupo por mais tempo, né? 5, 10, 15 anos e disseminar o que ela tem de melhor. Sim. Talvez ela vá permanecer ali até atender a necessidade que ela precisa e depois ela vai procurar outro lugar que atenda o propósito dela também, né? Então, o propósito tem que estar muito claro. Muito bom. E uma coisa que eu acho importante, né, e eu acredito que a Bárbara pode, né, falar sobre isso, é essa questão de entender que uma empresa, ela tem que estar conectada a um propósito das pessoas que fazem ela, porque a gente sabe que você tem um estúdio, né, que inclusive nós gostamos muito, mas assim, tu teve uma formação em administração, mas tu atua como fotografia e agora tu te direciona para uma outra área que é mais profunda, né? Como é que tu vê essa questão de manifestar naquilo que tu faz uma essência da qual tu carrega? Bom, Felipe, para mim a fotografia foi sempre algo assim, desde a minha infância, desde a minha juventude, que era um sonho. Era algo que me transbordava, era algo que fazia com que, eu me libertasse, sabe? Botasse a minha criatividade, conseguisse transbordar, assim, algo para as pessoas, fazer elas se sentirem bem, né? Porque é tão legal quando a pessoa olha a fotografia, ela diz, nossa, demais, que incrível, né? Que legal. Só que sempre também gerando um momento para ela, não só a imagem, não só a fotografia. Sempre assim, aquela coisa do brincar, do transbordar, do fazer com que ela sentisse a emoção, né? Sim. Então isso para mim sempre fez parte da fotografia. Com a pandemia, eu comecei assim a ver que as pessoas vinham até mim, claro, pela fotografia sempre, mas começaram, por eu ter essa questão de conversar, de tentar transformar o momento, elas vinham com problemas, com dores, e eu não sabia lidar. Eu sempre dei assim a minha opinião de vivência, né? Sim. Mas eu não sabia lidar ao certo com isso. E eu tentava ajudar, mas muitas vezes eu ficava com aquilo para mim também. Não sabia lidar com aquilo também. E isso me incomodou muito ali na pandemia, me deixou muito pesada. E com toda essa questão, né? As pessoas vinham com depressão, porque achavam que a fotografia ia ajudar elas. Nossa. Vinham com problema no casamento, tentavam fazer um ensaio, né? De família, de casamento. Aí tu via que fazia aquele, né? Mas elas estavam com algum problema e eu queria ajudar e não sabia como. Sim. Então eu cheguei a um momento assim que aquilo me pesou muito e eu, bom Deus, o que é pra mim fazer? Sim. Isso já tá me incomodando,
já tá me pesando, Uhum. eu tô sentindo as dores das dores das pessoas Sim. e eu não tô conseguindo, assim, realmente ajudar nem elas e nem a mim, né? Sim. Então foi onde eu pedi a Deus para me desse um direcionamento. Dentro Sim. disso, ele me mostrou esse caminho de vir com as terapias, Sim. Uhum. né? Foi onde eu entrei para mim primeiro, para entender, né? Uhum. Porque dentro daquilo ali eu também vinha com outros problemas. Eu tinha que sentar atrás da câmera, não na frente, eu me escondia, né? Nossa. Então, assim, hoje, se fosse para mim estar aqui, eu teria tido várias doenças durante a semana. Isso é Eu não ia verdade. estar aqui. O Não estaria auto-boicote, aqui. né? Eu não estaria Sim. aqui, porque eu ficava com infecção urinária, atacada da rinite, eu tinha vários problemas físicos Sim, sim. para ter a desculpa para não estar aqui. Então, Interessante assim, isso. resumindo, foi através das terapias que eu consegui me descobrir, consegui entender qual realmente era o meu propósito, que não era somente a fotografia, mas era, assim, transbordar na vida das pessoas, Uhum. mostrar que não é só um retrato que vai fazer ela se sentir melhor. Sim. Que muitas vezes, assim, ela busca a fotografia da família perfeita, Nossa. mas ela precisa trabalhar primeiro dentro dela, Sim. dentro de casa, sabe? Para daí sim ela ter aquela imagem da família Sim. perfeita, né? Que ela Uau. busca. Ou ter aquela imagem que ela tanto busca dela. Porque muitas vezes também tem aquele transtorno de imagem, né? Sim. Então a pessoa acha que vai lá, que eu vou fazer a fotografia Sim. e que Vai mudar. às vezes elas olhavam e diziam, nossa, nem parece eu. Aquilo me dava uma dor, sabe? Porque ela dizia, nossa, que linda que ficou, que maravilhosa, mas nem parece eu. Então, assim, cara, tá faltando mais alguma coisa. Eu não tô Nossa, ainda isso é muito fazendo o que profundo. eu deveria fazer. Isso é muito profundo. Tem que ter algo a mais pra mim. Sim. Porque eu não quero que ela só olhe aquela fotografia e veja, e quando ela se olhar no espelho, ela sentir aquela dor, cara, esse aqui não é eu. Sim. E eu acho que isso se conecta muito ao que o Demar falou sobre, né, o princípio que as pessoas carregam, o propósito que cada uma carrega. E algo que tu falou que eu achei bem importante, até anotei aqui, é que fotografia é gerar momentos. Hoje a gente vive uma geração que tira muitas fotos, mas que muitas vezes não vive o que está realmente acontecendo. Eles saíram de trás da câmera para frente dela, mas muitas vezes Não está para vivendo. manifestar algo que não é uma verdade. Isso é Mas, muito triste, né? Infelizmente, Felipe, muitas vezes hoje as pessoas vivem um momento na frente das câmeras Sim. para postar pro mundo Uau. que estão vivendo algo, que estão fazendo algo, que são felizes, mas por trás não é. Nossa. Só que daí o que acontece? Quem tá vendo aquilo, quem tá vendo aquela Uhum. imagem linda, maravilhosa, daquele passeio espetacular, muitas vezes não sabe o que essa pessoa tá passando Com por certeza. trás. Sim. E daí a pessoa fica, poxa, a vida daquela pessoa é bacana. Sim. Olha ali onde ela tá, olha aquelas fotos, olha o lugar, olha... Mas não sabe o que ela tá vivendo por trás. Eu acredito que isso... E assim, né, Felipe, as pessoas hoje, elas vivem de personagens. Sim. Então, assim, eu tô num lugar, eu assumo um personagem, eu Nossa. tô em outro, eu assumo outro personagem, né? Sim. E eles esquecem de viver a sua própria vida, né? Nossa. Quem eu sou de verdade e quem eu vivo de verdade. Nossa. E isso que a Bárbara traz, assim, das pessoas olhar e se conectar com isso, acaba fazendo com que as pessoas assumam personagens também, de que elas às vezes não conseguem sustentar. Sim. Então, assim, para mim ser feliz, eu tenho que estar em tal lugar onde essa Nossa. pessoa esteve. Eu Nossa. tenho que fazer uma viagem para o Nordeste, para mim ser feliz, porque essa pessoa foi feliz com isso. Sim. Para mim ser feliz, eu tenho que adquirir algo material, eu tenho que ter um carro, eu tenho que ter uma casa. E então procuram a felicidade dentro desses personagens que elas veem na Nossa. rede social, ou até mesmo em alguns ambientes sociais em que as pessoas às vezes participam dentro das próprias comunidades onde estão. Sim. Então eles tomam isso como referência, que na verdade o personagem que a pessoa assumiu lá não é ela de fato, não é ela, Sim. não é ela a realidade. Né? Oba, e eu achei muito interessante também, a gente tem falado muito, a gente tem orado muito, pedido para que o Senhor nos permita estar sensível e atento, né, àquilo que Ele tem para nos revelar, porque não basta só a gente estar sensível, sentir, se a gente não está atento para colocar em prática, né? Sim. E quanta sensibilidade tu teve, né, para entender isso, e quanta atenção tu também teve para conseguir entender, poxa, eu preciso doar algo a mais, essas pessoas estão precisando de algo a mais, o que mais eu posso fazer? E até o sair de trás, né? O sair de trás. Mas é uma coisa que eu acredito que é válido a gente entender aqui, que isso também acontece muito na questão financeira, né? Porque muitas vezes tu
quer ter um personagem, como vocês usaram, e usa das finanças para sustentar esse personagem. Sim. E aí que entra um rombo, né? Muito grande. Né? O que causa vários outros problemas, né? Isso Porque mesmo. a gente tem conhecimento de que a maior parte das discussões e dos desentendimentos familiares acabam gerando a partir da área financeira, né? 80%, né? Hoje, assim, o que a gente percebe, né, eu estudando, um exemplo, os casamentos, né? Porque muitas vezes não dão certo. Questão financeira e emocional, né? Não se tem um equilíbrio Sim. emocional, não se sabe trabalhar o emocional Sim. junto, né? Uhum. Nem separado, nem em conjunto. E não tem-se um equilíbrio financeiro. Sim. Tipo assim, o casal trabalhar junto no financeiro, nos projetos, nos planos, né? O que vamos fazer, né? O que a gente vai fazer em conjunto. Sim. Então, por isso que muitas vezes os casamentos não dão certo, né? Nossa. Principalmente por essas questões financeiras e emocionais. Sim. A gente percebe que isso acontece muito. É o principal, né? Mas para vocês, o que seria ter uma vida financeira saudável? O que é saúde financeira? A saúde, as finanças, Felipe, elas... Hoje pela manhã mesmo eu e a Bárbara discutia sobre isso, né? Sim. E eu discutia aqui, entenda como debater, como Sim. falar, dialogar, Sim. né? A gente falava muito sobre isso, né? Porque as finanças, elas fazem parte da vida da gente desde que a gente começa a pedir o dinheiro lá para o pai ou para a mãe para ir comprar bala. Sim. Ali a gente já verdade. começa a ter acesso ao dinheiro, né? E o que fazer com o dinheiro. Porque se você tem dinheiro, você se pergunta o que fazer. Se não tem, se pergunta também o que fazer. Né? O que eu faço? É verdade. Né? Então, assim, finanças é comportamento. Nossa. Finanças é comportamento. Porque o que acontece? Se você ganha R$1.000 e não consegue fazer uma reserva de R$10, não espere quando ganhar 100 mil conseguir fazer uma reserva de R$1.000. Uau. Porque as finanças não tá ligada diretamente ao quanto você ganha, mas ao o que você faz com o dinheiro. Nossa. Está ligado diretamente a isso. Então, não tem a ver com o ganhar muito ou ganhar pouco, porque essa questão de intensidade ela é muito diferente para as pessoas. O que é pouco para o Felipe pode ser muito para mim. Nossa. E o que é muito para a Michelle pode ser pouco para a Bárbara. É relativo, né? Pode. É se adaptar. Se adaptar com o que tu tem. Né? Sim. Eu vou dizer para ti por que se adaptar com o que tu tem. Porque nós viemos há muitos anos atrás, nós estávamos num padrão altíssimo, Sim. onde a gente financeiramente ganhava muito bem, os dois estavam muito bem empregados, nós tínhamos o Cris com 3 anos e o Anthony com 1 ano. Então a gente tinha um patamar de vida muito bacana, pagava tranquilo a nossa casa, o nosso carro, saía todo final de semana, viajava, estava super bem com os meninos. Sim. E os dois ficaram desempregados do dia para a noite. Nossa. Assim, com 2 crianças pequenas. Meu O que Deus. tu faz? Tu mantém um padrão Sim. ou tu se adequar a um novo padrão? Só que o difícil é tu descer do patamar. Tu tá lá em cima e tu tem que descer. Tu tem que olhar pro teu filho e dizer, não dá. Não dá mais. É tu olhar assim, a gente se olhar e dizer, cara, o que a gente vai fazer agora? É fazer o quê? Ir lá, terminar de pagar o carro, refinancia o carro de novo, termina de pagar a casa e começa a pagar o carro. Uau. Tira o filho da escolinha mais cara, né? Uau, gente. Abre mão de uma final de semana, gente, não, é começar a dizer não pra todo mundo. Não dá. É dizer pro teu filho, assim, chegar um momento de dizer pro teu filho, dizer assim pra ele, ou é isso no mercado. Mais que isso, mãe e pai não pode. Uau. Isso é muito. Entendeu? Muito É chegar intenso. e negociar lá com o pessoal e dizer, cara, posso comprar aqui, te pagar semana que vem, que daí vai entrar ali, né? É zerar cartão de crédito, é se livrar de cartão, é começar do zero, literalmente. Que foi o que a gente teve que se adaptar. E isso hoje em dia tá muito difícil, as pessoas se adaptarem, né? É verdade, mano. Quanta humildade a gente tem que ter para conseguir entrar nesse lugar, É né? isso mesmo, Felipe. E bem importante isso que a Bárbara traz, porque isso, na minha visão, é a consciência financeira. Então, assim, as pessoas, elas têm que ter consciência financeira. Deixa eu interromper um minuto. Você Sim. que nos ouve, anota isso. Finanças é comportamento.
se adaptar com o que tem. E consciência financeira. Cara, tem muitas coisas que a gente, na conversa, vai saindo, se a gente não atenta, nós vamos anotando aqui. Porque isso aqui são chaves que vão virando. Mas daqui a pouco, talvez até eu saiba disso, mas não tenha. Então, às vezes, uma frase, uma palavra vira a chave de quem está nos vendo. É verdade. E é isso mesmo. Como é que é a frase? Repete a mim. É consciência Adaptação financeira. Consciência financeira. Uhum. Porque o que acontece, né, gente, as finanças, né, a consciência financeira é o grande problema, assim, do ser humano, né, e a condição em que ele se coloca, às vezes, e principalmente no mercado brasileiro, que é um mercado muito consumista, né, então as crianças, desde 3, 4 anos, elas já querem escolher o que elas querem. Sim, nossa. Então, assim, essa consciência financeira, ela tem que estar muito forte dentro do ambiente familiar. E quando se fala em orçamento, a gente tem orçamento individual, familiar, o orçamento organizacional, corporativo e orçamento de entidades, que daí são entidades que trabalham em prol aí do bem social. O enfrentamento da realidade. Então, assim, as pessoas, elas não tomam consciência financeira de medo. Então, elas não anotam o que tem de despesa de medo de encarar essa realidade. Elas não anotam o que tem de receitas de medo de encarar essa realidade. Uau! E assim, o quanto antes fizer isso, melhor. Porque vai ter todo o cenário financeiro teu. Seja individual, seja familiar, seja empresarial, ou seja, numa entidade aí que um de nós, né, ou quem nos ouve, né, daqui a pouco está liderando uma entidade social que arrecada fundos para fazer o bem social para a comunidade onde está inserido, né? Nossa. Então, assim, essa consciência financeira, ela parte de enfrentar a realidade nua e crua. Então, assim, qual é a minha fonte de renda hoje? Essa aqui é a minha fonte de renda. Pois bem, então, assim, o que eu gasto hoje? As pessoas, elas têm que fazer esse enfrentamento. E mais do que isso, né, faz esse enfrentamento e depois traz para a família. Sim. Né? Chama a esposa, olha, a gente tem essa condição. Chama os filhos, nós temos essa condição. Abrir isso, né? Isso mesmo. Fazer com que a família seja participante disso, né? Isso é muito importante. Eu lembro que... Vou complementar aqui, né? Que o pastor Juscelio fazia muito isso com as filhas, né? E hoje a gente escuta, assim, as meninas falando sobre isso. Nós costumamos ouvir pessoas que nós acreditamos que tem. É isso que nós falávamos antes de vocês chegarem. Né? A gente falava sobre isso, que nós acreditamos que nós temos que prestar muita atenção em quem nós ouvimos, em quem nós olhamos. Né? Por quê? Porque eu preciso que tu transmita, que tu viva aquilo que tu fala. Né? Não adianta eu trazer aqui um discurso sobre finanças e investimentos se na minha casa eu não consigo ter essa administração. Então, desculpa. Então, uma coisa que eu acho que é interessante, e até eu trouxe isso como uma pergunta aqui, é como é que faz para trazer esses conhecimentos técnicos, né, que vocês têm da formação de vocês, pro lar ou para a empresa. Né? Porque eu posso ter um conhecimento enorme de finanças, mas como é que eu trago isso para casa? Eu acho que é isso que você está falando, né? Assim, Felipe, nós temos uma experiência muito forte de vida, né? E chegou um ponto em que realmente nós percebemos que ia ter que buscar capacitação técnica, né? Buscar mais conhecimento. Porque o que a gente vivenciava dentro dos negócios que a gente tinha não estava sendo o suficiente. Sim. E o que eu digo assim, às vezes a gente precisa de um empurrãozinho, precisa de uma ajuda, né? Sim. Mas papel e caneta é a forma básica de tomar consciência disso. Então, assim, olhar, eu tenho lá, eu recebo tanto por mês, ok, mas desse tanto eu tenho desconto de INSS, FGTS, enfim, o que eu ganho mesmo, né? O que entra lá mesmo na conta para mim? O que eu pego como dinheiro? Parece tão simples, né? Simples. Mas é tão difícil de colocar isso em prática, né? E outra coisa, assim, que eu acho que as pessoas têm muita dificuldade é de procurar ajuda. Sim. Admitir que estão precisando de ajuda. Porque se tu não tem essa capacidade, esse conhecimento, procurar quem consegue te ajudar.
muitas vezes só procura quando já está completamente endividado, Sim. né? Ou muitas vezes nem procura, continua Sim. vivendo a vida inteira com o nome sujo, ou endividado, ou Achando que é normal, que né? é normal. Então, assim, gente, não consigo resolver, vou procurar um profissional que possa me ajudar, vou procurar Exato. ajuda. Nossa. Não se enfiar num bolo de neve que tu acaba nunca saindo. Porque hoje é muito difícil tu admitir que tu precisa de ajuda. Nossa, a gente vai entender. A palavra de antes é humildade de novo. É, Né? isso aí. Saber que tu precisa de ajuda, tu pedir ajuda. Com Tu certeza. conseguir abrir pra tua família que tu não pode manter esse nível de... Isso é... Tem um vínculo importante aí, né? Nós comentávamos um pouquinho antes de iniciar ali, né? O ser humano ele tem uma dificuldade em demonstrar vulnerabilidade. Sim. Então, há meios, né, de buscar isso. Há meios de buscar formas diferentes de se relacionar com as finanças, né? E depois, mais pra frente, a gente vai evoluir um pouquinho nisso. Finanças é um comportamento e finanças é um hábito angular, né? O que é esse hábito angular? E aí a gente vai entrar depois em algo que é emocional. As finanças, ele mexe com o emocional da Sim, pessoa. muito. Com o emocional baixo, isso desencadeia uma série de coisas aí, de situações que são nocivas à saúde. Mas por que finanças é um hábito angular? A partir do momento que você toma nota, no papel e caneta que seja, quais são as receitas e as despesas que você tem, e a partir daí você começa a adquirir novos hábitos com o dinheiro, esses hábitos vão refletir em outros hábitos da tua vida. Uhum. Então, por exemplo, assim, eu vou ao mercado com uma lista, mas aí eu chego lá no caixa, eu compro uma bebida gelada, eu compro doce, guloseimas, e isso é nocivo à saúde da pessoa, né? Sim. Então, assim, eu tendo nota do que eu tenho de receita e despesa, eu vou para o mercado e eu vou comprar exatamente o que eu fiz na lista. O que eu coloquei Então, na eu lista. não estou consumindo algo que a minha saúde não permite. Então, eu vou ter uma saúde melhor. A atividade física é muito parecida. Então, Sim. assim, na primeira semana eu fui uma vez, na segunda eu fiz 2 vezes, na terceira eu fiz 4 vezes na semana a atividade física. Na hora que eu for me alimentar, eu vou criar um hábito alimentar diferente. Por quê? Porque eu senti lá o quanto foi difícil eu iniciar essa questão da atividade física, mas agora está na rotina, então vou me alimentar diferente. São hábitos angulares. E as finanças, ela tem uma capacidade muito forte de atacar o emocional das pessoas. Nossa, isso é uma verdade. Para quem nos ouve sabe muito bem disso. Sim. Se tem algo para tirar a paz da gente, é as finanças, né? Porque eu posso, até eu ia trazer essa questão assim para a gente conectar um pouquinho finanças com as demais formas de ver saúde. Né? Porque se eu tô preocupado com uma dívida, se eu estou preocupado com um boleto que eu tenho que pagar, parece que meu dia não flui. Não. Daqui a pouco eu estou descontando na minha esposa, estou descontando nos filhos. Daqui a pouco eu vou para o trabalho e lá eu não consigo produzir, então influencia na minha vida mental, emocional e daqui a pouco na minha vida social e daqui a pouco no meu relacionamento. Então as finanças têm um poder muito grande nisso. E daqui a pouco as pessoas até ficam doentes fisicamente também, né? Com certeza. Porque já não consegue mais controlar o emocional. E muitas vezes as pessoas já estão doentes emocionalmente, onde elas acabam ficando doentes financeiramente. Porque o que a gente vê muito assim também, né? Compulsão por compras. Sim. É uma doença emocional. Sim. O que ela está tentando suprir? Exato. Só que a pessoa geralmente tem compulsão por compras, ela acaba depois se endividando. Sim. Né? Ela acaba, botando dinheiro fora com coisas que ela não tem necessidade. Então, assim, é uma doença. Tem gente que diz, a pessoa... Não, gente, é uma doença. Né? Então, assim, o que leva essa pessoa a ter que gastar o dinheiro, a ter que comprar, a ter que... O que está tentando suprir ali? Deixa eu te interromper para te continuar, tá? O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? O que veio primeiro? Um problema financeiro que gerou um problema emocional ou um problema emocional que gerou um problema financeiro ou de onde surgiu? Porque a gente tem que tratar a raiz, né? Com certeza. O que vocês nos diriam sobre isso? O que é o mais comum? Boa pergunta. Quem veio primeiro? É que eu acho que aqui é diferente, isso vai de pessoa a pessoa, né? Sim. Tem pessoas que primeiro vem um problema emocional, que daí leva a um problema financeiro. Sim. Aí esse problema pode ser emocional, pode ser
racional também, né? Que é o mental, que pode levar ela a um problema financeiro, ou Sim. pode ser o contrário. O Sim. problema financeiro que ela gerou, É verdade. levar ela a problemas Desencadeia. emocionais, né? Problemas de saúde e assim por Sim. diante. Aí isso aqui que tu faz? Geralmente eu hoje vou através da terapia descobrir aonde veio a raiz. Sim. Se primeiro veio lá no financeiro, ela primeiro quebrou para depois ficar doente, Nossa. ou se ela primeiro tinha aquela, né, tinha aquele Primeiro ela problema, era aquela doença doente, que levou ela a ter um problema financeiro. financeiro. Então assim, isso a pessoa vai ter que ela vai ter que procurar ajuda profissional Sim. para saber aonde se desencadeou origem, aquilo ali, né? onde foi a origem. Entendeu a origem. Aí dentro das terapias tu vai direto ao ponto de origem dela. Ah não, peraí, iniciou o problema lá por uma questão de crenças limitantes que ela Sim. veio Sim. trazendo já da família. Nossa. Porque isso pode acontecer muito Sim, também. com Hoje tem muitas certeza. pessoas que têm problemas financeiros por crenças limitantes. Porque eu digo por nós, né? Nós fomos criados de uma maneira que o dinheiro era difícil, Sim. que o dinheiro é suado, o dinheiro não traz felicidade, né? Ai, quem tem dinheiro é soberbo. Toda essa coisa, sabe? Por quê? Porque para eles foi uma realidade. Sim. Era Gerações, né? difícil. Uma geração Não era diferente. fácil. E muitas vezes, quando tinha dinheiro, o dinheiro ia embora ligeiro, né? Ou o dinheiro não trazia felicidade para eles, né? Só que não quer dizer que é a realidade de hoje em dia. Sim. Então, assim, dentro assim, das terapias, a gente consegue descobrir qual é a raiz. Então, hoje, eu conhecendo as terapias, eu sei Sim. que através delas a gente consegue descobrir se tem um problema emocional, é racional, ou se veio lá Sim. diretamente das finanças. Porque é que nem assim, é questões e questões. Pode ser Cada de um caso é um caso, né? com certeza. Muito Nosso caso, o meu, daqui a pouco um dia tiver algum problema, o teu, né? Pode Sim. ser o mesmo problema, Sim. mas a raiz pode ser totalmente Diferente. diferente. Sim, interessante. Muito, muito bem Eu acho. colocado, né? Eu acredito que é importante a gente pensar em uma questão aqui, porque nós queremos trazer uma luz sobre sobre isso. Então, é necessário que a gente encontre um problema, mas que eu consiga também trazer ferramentas para que a partir daquilo que eu vou fazer, eu vou conseguir resolver. Então, a minha pergunta seria a seguinte: como é que vamos chamar o banco, tá? Não é o banco, mas como é que o banco em si, então, aqueles que são responsáveis pelas finanças, sabendo que hoje o grande problema da grande maioria das pessoas é uma má administração financeira, ou, né, a gente entendendo que existe esses problemas emocionais. Como é que o banco pode influenciar nisso? Delmar, tu trabalhou como gerente por bastante tempo, trabalha muito nessa área. Como é que vocês podem fazer para identificar que o empresário, que a pessoa que está lá pedindo um empréstimo, que daqui a pouco aquilo ali não vai ajudar ela? Existe hoje no meio financeiro uma instrução sobre isso? Tem, Felipe, tem sim. A instrução financeira, hoje em dia, ela... fala-se muito de educação financeira, né? Sim. E eu sempre fui muito defensor da educação, do conhecimento, do ensino, do buscar conhecimento, sabe? Aonde for, busca com um amigo, busca na internet, busca fazendo um curso à distância, fazendo um curso presencial, híbrido, pago, Sim. ou cursos grátis que hoje diversas instituições Tem, né? aí elas disponibilizam. Realmente essa semana era a Semana ENEF, que é a Semana Nacional de Educação Financeira. Nossa. Legal. E essa é uma iniciativa do Banco Central em que os bancos eles são estimulados a proporcionar. Nossa, que interessante. Então, o que acontece? Dentro dessa Semana da Educação Financeira, há palestras ali, então eles disponibilizam algumas ferramentas, né, para a pessoa poder se conscientizar financeiramente. O que acontece no âmbito financeiro é que, às vezes, a gente diagnostica alguns gatilhos, né, que eles vão levar a uma dificuldade financeira. E aí a nossa responsabilidade enquanto profissional alertar sobre isso, né? Isso é uma ética. É a ética que rege qualquer atividade profissional. Né? Felipe, você vai tratar lá de alguém que passou por uma cirurgia, por algum trauma, não vai recomendar um exercício que venha a ter uma recuperação mais rápida, mas ali na frente possa ter uma lesão muito mais séria do que a anterior. A Bárbara nas terapias também, né? Então, assim, vai até certo ponto e daqui em diante a pessoa é que tem que também se enxergar e ela começar essa mudança, né? A Michelle, no âmbito dela, também tem essa visão, né?
Então, assim, em alguns momentos, a gente deixa de fazer alguns negócios protegendo o patrimônio, sabe, de quem está nos procurando. Nossa. Porque a gente entende que naquele momento ele tem ferramentas diferentes que ele possa estar utilizando Sim. para proteger o patrimônio financeiro dele, ao invés de estar tomando mais dinheiro, estar tomando mais crédito. Entrar mais. E isso Se afundar mais. Isso mesmo. Infelizmente. Isso gera uma cadeia bem interessante, assim, porque hoje, de acordo com os órgãos aí protetores de crédito, 60% dos adultos brasileiros têm algum tipo de dívida em atraso. Nossa. Então, 60%. É Isso. muita coisa, né? Então é muita coisa, é bastante gente. Isso desencadeia um ciclo assim econômico bem complicado, porque se a pessoa ela tem algum tipo de dívida, ela emocionalmente ela já não está bem, Sim. né? Porque ela está pensando, pô, eu estou devendo lá, eu tenho que pagar. Deixa de comprar em alguns lugares porque não tem crédito, porque não tem crediário, né? Nossa. Então a economia deixa, o varejo deixa de vender, a indústria deixa de produzir uma fatia interessante em função disso, né? Então todo esse volume financeiro que podia estar girando na economia de uma forma sadia, Sim. não está. Então é nossa responsabilidade, né? Assim, eu digo aqui enquanto profissional do ramo financeiro, poder Sim. identificar isso e trazer soluções, né? Sim. Tanto para as empresas quanto para as pessoas, né? E assim, estimular essa consciência financeira, né? Estimular isso. Hoje, na empresa onde eu trabalho, a gente tem diversas iniciativas, desde lá das escolas. Sim, pode falar o nome da empresa aí, não tem problema. Até as empresas, né? Então, hoje, a cooperativa de crédito, ela é muito atuante, né? Sim. Então, nós desenvolvemos outras cooperativas, né? Qual que é a diferença de um banco para uma cooperativa? A diferença é que a cooperativa, ela trabalha muito em prol do social, do Sim. desenvolvimento local. Então, assim, grande parte dos resultados de uma cooperativa, ela retorna para o associado, né? Ela retorna para o associado na forma financeira, em dinheiro, e retorna para a comunidade com o desenvolvimento social. Nossa. Então, hoje nós temos as cooperativas escolares, em que a gente trabalha essa questão do dinheiro já desde o início lá, que interessante. né? Na transformação da cooperativa escolar. A gente trabalha muito com palestras de educação financeira, workshops de educação financeira, né? E a gente sempre tenta adaptar isso muito à realidade daquele público que está lá, né? Então, assim, é criança, jovens, é um empreendedor ou é um empresário, né? Então, a gente costuma fazer essa adaptação. Isso é muito interessante, porque Muito a gente mesmo. são coisas que a gente não vê, e muitas vezes, eu digo por mim, assim, a gente tem que ter um cuidado, porque, eu recebo uma mensagem do banco lá, vai ter uma palestra, a gente às vezes não dá uma devida atenção, importância né? para isso. E daqui a pouco ele tem ferramentas que vão fazer com que tudo mude, né? E daí a gente entra, quando nós falamos sobre saúde, é isso, é entender que se eu tenho 60% dos brasileiros com dívidas em atraso, quantos desses brasileiros são doentes? Precisam de ajuda. E daí aí entra o outro lado, né? Como é que os órgãos de saúde conseguem atuar para que as pessoas tenham uma saúde melhor, né? Para que através de terapias e de todas as formas que possam cobrir essas pessoas para que elas possam melhorar essa questão financeira, é um conjunto, né? É difícil, né, entender assim. Mas, Felipe, eu vejo, sim, que o governo devagarinho está começando a ver que precisa trabalhar mais com as pessoas a questão das terapias. Tanto é que hoje já tem terapias, né? Alguns tipos de terapias que até o SUS já disponibiliza, né? Sim. Porque está vendo essa necessidade de começar a buscar a raiz dos problemas, né? E trabalhar. Aí, esses problemas, claro, podem ser saúde, né? Saúde física, mas também pode ser os outros problemas, como área financeira e tudo mais. Né? Então, a gente já vê que devagarinho tem. Só que, claro, a gente sabe, né, que se a gente for contar hoje pela política e pelo sistema como funciona, desculpa dizer, mas eu acredito que quanto mais o povo for ignorante, para eles melhor. Com porque hoje a gente não tem uma educação financeira desde a escola. Sim. Desde lá, né? Que é fundamental. Que é fundamental ensinar a criança a lidar com o dinheiro. Exato. Um exemplo, hoje a gente faz isso em casa. Que nem o Tony, né? O Tony, ele é muito empreendedor.
Capaz. E ele é muito consumista. Também. Também. Em contrapartida. Então, assim, eu vou dar um exemplo, assim, né? A gente foi pra Gramado um tempo atrás e ele foi naquela loja dos ursos lá. Ele Ai, surtou, que disse que gente, era o sonho, aquela Urso loja, lá eu também, também né? surto o lá. sonho da Não, vida tem dele como, ter tem um tal do urso daquele. Aquilo lá é... Aí a gente liberou um valor pro Cris comprar o presente dele, foi no Natal. Né? E daí a gente liberou um valor pro Tony escolher o presente Sim. dele. E ele foi na loja. E ele olhou aquele urso e aqui elaborou e queria Sim. assim, assado. Resumindo, deu mais do que o valor que a gente liberado. Ele olhou Sim. assim pra mim, mãe, o que eu preciso fazer pra ter o resto do dinheiro? Uau. Aí vamos pensar, mas olha bem, analisa. Aí ele olhou, analisou e pá, já tinha escolhido tudo. E o vendedor lá tentando vender aquela coisa, né? Sim. E ele empolgadérrimo assim, daí eu olhei pra ele, tem certeza que tu quer? Ah, eu tenho. Então vamos fazer o seguinte, o pai achou um amigo ali fora, a Dinda tá lá, vamos dar uma volta, vamos lá dar uma volta, vamos voltar. Daí na volta a gente passa aqui de novo. Mas pra quê? Porque assim, na hora da empolgação, da emoção, tu vai comprar. Nossa. Mas será que tu realmente queria e precisava daquilo? Ah, então quando a gente saiu de lá, que saiu do vendedor, daqueles ursos maravilhosos, aquela Emoção. emoção, O ambiente todo eu preparado. olhei pra a ele, emoção, aí a gente foi compra a caminhando e eu fui emoção. conversando com ele, outros assuntos. Daqui a pouco eu olhei pra ele, filho, tu tem certeza que tu quer gastar o teu dinheiro com aquele urso? Bah, mãe, é muito tri, não sei o que, meu sonho, bah, legal. E o que tu vai fazer com ele? Tu precisa dele, ele vai ter uma diferença na tua vida, se tu tiver ele. Começou a pensar assim, né? Eu levei ele a pensar. Sim, O Mano escolheu um par de tênis. É algo útil pra ele, que né? vai usar. Ele vai ser útil pra ti? E deixei. A gente deu toda a volta dentro da galeria. No final, a gente parou lá na frente. Eu olhei pra ele, filho, tu vai querer investir todo o teu dinheiro ali? E ainda ficar devendo, fazer alguma coisa pra compensar o restante? Ele, mãe, eu pensei bem. Querido. Não vou querer. Ah, cara, isso é muito legal. Porque assim, eu acho que daí vai ser aquela coisa ali, depois eu vou botar lá no meu quarto de enfeite, deu, e não Sim. vai ser útil assim, né? Vai só pra dizer que eu tenho. Só pra dizer que eu tenho. Isso é muito... Deixa eu falar pro Tony aqui. Tony, eu super entendo, tá? Que tu entendeu o que a tua mãe explicou, mas eu compartilho desse sonho contigo. Um dia eu até falei pro Felipe, amor, a gente pode pôr as nossas energias no coraçãozinho. Eu sei que tu queria isso também, eu te entendo, Não. tá? Gente, Aí, mas- então é essa questão, sabe? De ter a educação, de realmente não trabalhar só na emoção, né? Realmente precisa. isso é não muito precisa. forte, gente. E hoje, cada dia mais, o comércio, o marketing, ele é totalmente preparado para isso. Com Sim. certeza. Para Sim. entrar nas E emoções. é a É emoção, né? hipnose. É Os emoção. lugares estão assim, ó. Eles fazem todo um ambiente, um Exato. clima. Sim. Tem o cheirinho, tem a Sim. luz, tem toda aquela coisa. Pra te hipnotizar, pra te ficar lá É dentro, assim, tipo, tu levar alguma coisa. E se tu não tá emocionalmente preparado, Ele te leva mesmo. te leva a fazer isso. Mas é toda aquela questão, né? Acho que é interessante. Trabalhar. Essas duas perguntas, né, Delmar? Talvez tu vai me orientar melhor. Quero, preciso. Quero, preciso, talvez não. Quero, não quero, mas preciso. Então, sim. Então, eu acho que são duas perguntas que servem Sim. muito para qualquer coisa, né? Especialmente quando se trata de finanças, né? Eu colocaria mais uma aí, nós falamos hoje pela manhã até. Quero, preciso, por quê? Posso? Então, assim, verdade. as pessoas... Posso. Uau. A gente tem algo assim tem um livro muito bom, vou começar com algumas recomendações aí. Ótimo. Terapia Financeira. Uau. É um livro muito bom, é uma leitura bem didática, assim, bem objetiva, bem clara, um livro bom de se ler. A gente trabalha finanças, assim, trabalha também com sonhos. Sim. Com sonhos, né? Então, assim, as finanças, a gente inicia as finanças lá com receita, despesas, não dá um spoiler aí do que a gente vai lançar nas próximas semanas. A gente começa com receita, despesas e lá o que sobrou, a gente pensa, né, o que fazer com o dinheiro. Né? Nossa. Quando a gente tem o sonho de ter um urso, de ter um videogame, de trocar de carro, o sonho ele tem que vir em primeiro lugar. Então, assim, tem as receitas lá, eu tenho meu salário, qual é o meu sonho? Lá, o meu sonho é ter um urso. Então, o urso custa quanto? O urso tem um valor X de R$500. Então, quanto que eu tenho que ganhar por mês para dentro de um ano eu poder ir lá comprar meu urso?
e estabelecer, esse é o sonho que eu quero realizar nesse ano. A quantia que eu tenho que guardar por mês é essa. Então, colocou lá o que tu recebe de receita, estabelece já o sonho na segunda linha. E esse valor já retira e depois vem as outras despesas. Porque assim tu vai adaptar as demais despesas a favor do teu sonho. Ou vai adaptar a tua fonte de receita em detrimento do teu sonho. Então, assim, a fonte de receita que eu tenho hoje, ela não é suficiente para o meu sonho. Então, eu vou criar uma segunda fonte de receita, que era o que o Tony queria. O que eu preciso fazer? O que eu posso fazer para... Então, Felipe, esse questionamento que tu trouxe é muito interessante. Que bom que tu trouxe e fez nós nos lembrar disso. Porque quando a gente está trabalhando a favor dos nossos sonhos, a gente vai para essas perguntas. Preciso? Posso? Por quê? É necessário realmente agora? E aí, esse estímulo que a Bárbara fez com o Tony é o estímulo que a gente tem que fazer. Sim. Às vezes vai ser numa volta ali de 10 minutos, né, para tomar essa consciência. Às vezes vai ser colocar a cabeça no travesseiro. Sim. Eu realmente quero comprar muito isso, mas vai para casa, dorme, relaxa. No outro dia, se for realmente importante, você vai comprar. Sim. Tenha certeza que se for realmente importante, você vai comprar. E como é fácil se tirar a nossa paz, né? Sim. Eu vou trazer um exemplo, eu vou expor a minha esposa, mas com amor, né? A gente estava olhando um lugar pra gente locar, né? Agora a gente vai ter férias, vamos lá, vamos legal. Olhamos, né? Os aplicativos aí que são terríveis, em cada lugar, um mais legal. São terríveis. Então achamos um bar muito legal, a mim começou a imaginar o que a gente ia fazer lá, né? Planejar. Bacana, perfeito. E nós olhamos, pensamos, beleza, vamos fechar, vamos. Quando foi fechar, alguém já tinha locado. Daí... Mas a minha maior tristeza foi que o Fê me falou assim, num dia assim, amor, fecha logo, porque senão depois a gente pode perder, né? E eu fiquei me enrolando e não fechei. E no outro dia eu me lembrei que ele tinha dito fecha, e quando eu entrei para fechar, já tinha ocupado a data. Eu fiquei tão chateada, porque... Não, olha o que eu entendi. Por minha causa, a gente não vai poder ir no lugar que a gente já tinha programado, já tinha se imaginado lá, porque eu não fiz, eu não fui, não estive atenta para fazer no momento certo, né? E quem sabe também não era o momento certo, só que isso a gente só entende depois, né? Mas a deprê vem, né? Porque tu criou emoções em relação àquilo. Então ele criou emoções em relação ao urso, o que ele ia fazer, mas quando ele parou para entender as emoções, eu falei, daí ela passou, falei que eu ia expor ela passou a manhã toda procurando outros lugares, na intenção do que? De compensação. Só que daí o que acontece? Eu falei para ela, para de procurar, porque tu não vai achar, porque as suas emoções estão vinculadas àquilo. Enquanto não te desconectar daquelas emoções, daqui a pouco amanhã tu vai olhar, vai ter outro lugar melhor. Mas se tu ficar olhando agora, tu vai te frustrando mais e mais e mais. E então, se cobrando, né? Esse parar, né, é tão importante. Para, pensa. Né? Isso é muito legal. E eu acho que uma coisa que é bem válida a gente pensar um pouquinho aqui, até porque nós já devemos estar quase 1 hora aí. A gente, né, quando o assunto é bom, a gente vai, né? Então, quando a gente começa a falar sobre que finanças é sonho, nós vemos que o Brasil hoje existe um boom, né, no empreendedorismo. Sim. As pessoas querem empreender, as pessoas querem ter o seu negócio. Foi pós-pandemia, né, algo que surgiu e desencadeou uma mudança muito grande. Só que o que acontece? O que eu vejo? Muitas pessoas iniciaram negócios, mas levaram as suas culturas e os seus... Qual é que é a palavra, mano? As suas crenças para suas empresas. Então, eles, além de ter o problema na casa, eles acabam levando isso para da empresa para casa. Eles aumentaram, né, o transtorno. Então, para o empresário, como é que ele pode dividir, como é que ele pode organizar as finanças da empresa e as finanças da casa, sem que um afete no outro? É possível isso? Ou não? Vocês têm uma empresa, né? Me contem. Sim, é possível. Primeiro, tu vai ter que adaptar, tu vai ter que ter o teu prolabore, né? Sim. Tu vai ter que ter o teu salário e saber que tu vai poder gastar o teu salário, tu vai tirar ele, transferir para tua conta e tu vai gastar aquilo ali, com a tua vida particular. O restante é da empresa, sim, né? Sim. Então, primeira coisa é saber distribuir. Tu vai ter que ter um salário também. Tu vai ser, né? Vai ser o dono, mas vai ser o funcionário. Sim. E no nosso caso, eu e minha irmã, a gente sabe, a gente tem um valor X por mês que a gente pode tirar para cada uma. Sim. Dentro disso, o restante é da empresa, sobrou,
Guarda, faz uma margem, depois pode dividir, final de ano tem férias, tem alguma coisa a Sim. mais. Sabendo que, como a gente trabalha por conta, tu vai ter que fazer teu décimo, tem que fazer tuas férias, tu vai ter que fazer um dinheiro Sim. para naquele período tu ter teu salário também. Exato. Pra te não acabar sem chegar na época, quero tirar férias, legal. Mas tu fez já, né? Uma E reserva. agora? Uma né? reserva para te ter o Uhum. teu salário, para não acabar indo pro vermelho. Então Sim. tem tudo isso. Primeira coisa, tu tem que ter o teu salário, tira teu salário e não gastar mais do que tu tem condições de ter. No início, quando tu começa, teu salário pode ser muito pequeno. Uhum. Nos primeiros meses a gente não Sim. tinha nem retirada. Os primeiros meses, assim, era tipo, amor, ajuda, vai lá, vambora, você pega aí na minha Sim. mão, eu consigo por um tempo. Então, assim, agora a partir de tanto tempo a gente conseguiu. Começa pequeno, não tenta, né, já ir Sim. muito grande. Então, começa pequeno. Conforme tu vai vendo que a empresa vai rendendo, vai tendo condições, que tu sabe que vai suportar aquele teu salário, né, dali pra frente, aí sim tu vai aumentando. E não mexendo nas tuas coisas particulares dentro da empresa, né? Sim. Então, a Responsabilidade, né? Isso aí. Então, é questão de saber separar, né? Por Sim. mais que às vezes, hoje, né, a gente lida com mais contas, né? Mas é saber, tipo, aqui é pra empresa, aqui é pra mim. Ou se eu chegar a ter que usar um cartão de crédito da empresa porque é maior, né? Preciso comprar uma coisa maior, vou usar o da empresa. Mas saber que tu vai ter que descontar aquele valor do Devolver, teu né, o salário. valor. Tu vai ter que devolver. Porque senão acaba que tu começa assim a misturar, tu vai acabar botando os pés pelas mãos. Com tu vai conseguir certeza. controle, né? Então é isso, é saber separar. É saber que tu vai ter que tirar teu salário de acordo com o que a empresa tem condições de te pagar. Isso é o principal. E conforme a empresa vai melhorando, vai crescendo, tu também vai crescer, né? Aí tu vai aumentando teu salário. Isso aí. Essa questão. E aí a gente volta de novo ao que o Demar falou antes, que é ter consciência, né? Ter consciência. Tem que ter consciência, mesmo. tem que ter responsabilidade, Com né? certeza. Uhum. A gente percebe assim, é uma relação difícil. Sim. Confessa, né? Muito. É uma relação Ah. difícil de se fazer, porque às vezes você percebe assim, pô, eu estou tirando meu prolabore, mas eu vejo que lá na conta da empresa ficou ainda o valor, né? Então, aquela vontade de, vamos fazer algo diferente com esse valor. Sim, mas algo diferente o quê? Algo diferente para nós, tá? Mas assim, a empresa tem que se sustentar de alguma maneira, É né? verdade. E hoje em dia uma empresa que não se atualiza, ela acaba sendo engolida pelo mercado. Sim. Então tem que ter esse valor para a empresa, ela poder ser orgânica, tá sempre investindo, sempre procurando coisas novas, sempre procurando as tendências, né, para poder fazer frente ao mercado. E algo que a Bárbara trouxe, que a Bá trouxe, que é muito interessante na minha opinião, são as reservas. Sim. Então, assim, tanto no âmbito individual, familiar, empresa, entidades, enfim, tem que se constituir reservas. Né? Então, assim, reserva de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo. Carimba essa reserva. O que é o carimbar? É dar nome. Dar Sim. nome para essa reserva. Essa reserva aqui, curto prazo. Mas o que é o curto prazo? Furou o pneu do carro. Sim. Tem que colocar um pneu novo. Da onde vai vir o dinheiro? Os meninos passaram mal, tiveram que ir ao médico, vamos ter que gastar mais em farmácia. Da onde vem o dinheiro? Né? Então, essas são reservas de curto prazo. Manutenção da casa. Né? Sempre tem que fazer. Sempre quem tem casa, sempre tem uma coisinha ou outra que tem que fazer. Os impostos, né, Delmar? Impostos, Seguro, muito bem lembrado. Que às vezes as pessoas não se programam, né? E daí quando chega na hora de Não, pagar, não o tem. o IPVA tá morrendo, né? É isso. Sim. Isso aí. Torrou tudo nas férias. Daí chega o final do ano, você pensa, agora eu vou aproveitar. Daí se tu não Torra te tudo nas preparou, férias. ou tu vai gastar tudo nas férias e ficar devendo, vai começar meio ano para pagar os Ou tu não impostos, vai ter férias. ou tu vai pagar os impostos e vai ter férias. Isso. Então vem a frustração de qualquer forma. Né? E eu acho que é super interessante isso, porque é muito difícil, e eu acredito que isso entra muito nessa consciência. Eu tenho que ter entendimento de que vai ter os impostos, tenho que entender que pode acontecer. Não aconteceu, melhor, mas se acontecer, né? Como é que eu vou dividir isso? E que nem quem é empreendedor sabe que tem meses que tu vai ter faturamentos mais altos e meses mais fracos, né? Sim. Depende do que tu faz. Um exemplo, para mim, inverno ali, final de julho, início de agosto ali, tá quase um mês entre julho e agosto, a gente chama de entre safra, né? Sim. Dá uma caída, férias de Sim. inverno, muito frio, né? O pessoal não quer fazer muita foto naquele período.
com as fotografias, né? Uhum. E ali por final de janeiro até início de fevereiro, tá todo mundo sem dinheiro, eu tô de férias, tem os Sim. impostos para pagar. Sim. Então eu já sei que esses períodos para mim é devagar. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estar preparada financeiramente Uhum. para honrar tudo que eu tenho, minhas contas, os meus salários, nesse período. Sim. Porque o que acontece? Aí eu vou estar tranquila, não vou estar me descabelando porque eu não tenho de onde conseguir. Oba, tem que estar preparado financeiramente e emocionalmente, né? Sabe que isso pra mim, assim, veio há poucos anos pra cá. Porque quando eu não tinha cliente num dia, eu ficava, meu Deus, o que que tá acontecendo Apavorada. que eu não tenho um cliente pra atender Uhum. hoje? Agora, nesses últimos anos, tipo, pra mim é de boa, é tranquilo, eu Sim. vou fazer minhas outras coisas, porque eu sei que aquele período pra mim é assim, porque eu me Sim. adaptei a ele, eu reconheço que aquele período é assim. Então, assim, eu já me preparei financeiramente pra quando chegar aquela época, eu estar tranquila. Descansa. Então, assim, o que que aconteceu? Antes eu entrava em parafuso. Tanto Sim. é que, às vezes, como a minha mãe e o Delmar, a gente tá sempre meio junto, eles sabiam que eu ia ficar estressada. Já se Que há preparava. anos atrás, eles sabiam que eu ia ficar apavorada, que eu ficava estressada. Meu Deus, eu não tenho um cliente hoje pra atender. Ninguém falava comigo. Ou chegava os dias dos pagamentos, que daí, tipo, eu não tava ainda toda organizada, eu realmente ficava, meu Deus, hoje eu tenho que pagar isso. Ninguém falava comigo. Os dias de imposto, pagamento e coisa, ninguém falava comigo, que sabia que eu ia ficar Já. estressada. Mas se aí, prepara. aí entra. Tu não teve essa educação. Tu teve que aprender Eu na tive que prática. Sim. Aprendi na dor Na e dor, buscando no exatamente. conhecimento, entendeu? Porque eu não nasci, eu vim de uma família onde todo mundo, né, trabalhou fábrica de calçado, trabalhou. Sim, Então assim, eu comecei na fábrica de calçado, né? sim. Eu comecei tendo que saber administrar meu dinheiro. Graças a Deus eu tirei minha carteira, fiz minhas coisas, tudo faculdade, com muito sacrifício, porque meu pai e minha mãe não podiam me ajudar. Sim. Então eu tive que aprender a controlar meu dinheiro, porque meu pai sempre disse pra mim, olha, não te cobro comida e não te cobro lugar pra morar. Só que assim, ó, tu tem que se virar com as tuas coisas, saber cuidar do teu dinheiro. Era o que meu pai e minha mãe diziam. Eu acho Tu que tem que saber se cuidar e cuidar do teu dinheiro. Não vai faltar comida e nem lugar pra morar. Mas a gente não tem condições financeiras de te ajudar numa faculdade e nas tuas coisas. Eles fizeram igual a mãe águia, né? Tá ali no ninho, ela vai alimentando, só que chega uma hora que ela tem que te impulsionar. E Isso foi o que aí. eles Isso fizeram, mesmo. eles te empurraram. Então, Eles assim, iam, se tu precisasse, eles iam lá te buscar para que tu não É. caísse. Só que eles iam te empurrar de novo, né? Isso, só que nem eles falaram, a gente não vai ter condições financeiras daqui a pouco, né? sim. Mas assim, então eu tive que buscar tudo isso, né? Então até que Sim. o Demar falou, a gente, na época que a gente começou a namorar e tudo, às vezes a gente tinha 2 trabalhos. Eu tinha o trabalho Sim. principal, tinha o trabalho à noite, ainda vendia roupa. Tipo Nossa. assim, porque a gente queria casar, a gente queria ter Que nossa legal. casa, nossas coisas. Como que a gente vai fazer isso com o orçamento que a gente tinha, mantendo Sim. faculdade, mantendo tudo? Isso te impulsiona, né? Busca. Uhum. Te E impulsiona. a gente tinha uma Formas. meta. Até os 30 anos a gente quer ter a nossa casa paga, nossa, sem dever R$1 pra ninguém. Que legal. Então, Meta, assim, né? sonho da casa própria, né? Então, assim, botamos uma data, estipulamos e agora nós vamos trabalhar para isso acontecer. Só que a gente criou isso, sabe? Porque ele viu quanto o pai e a mãe dele para passar o trabalho, enquanto meu pai e minha mãe, né, demoraram para conseguir passar o trabalho, a gente pensou, não, a gente quer conseguir isso novo para poder aproveitar com os filhos. Enquanto muitas pessoas, muitos conhecidos nossos amigos estavam curtindo a vida, a gente estava construindo algo, né? Exato. Então, assim, a gente trabalhou muito isso, sabe? A gente desenvolveu os sonhos, os projetos e trabalhou em cima disso. Levamos tombo, levamos puxão, levamos, né? Bastante. Levantamos, caímos, não foi fácil. A gente levantou e caiu algumas vezes nesse processo, né? Só que hoje, graças a Deus, a gente tá cada vez mais firme. Mas por Amém. quê? Porque a gente sempre teve o mesmo propósito, a gente sempre conversou, a gente sempre deixou isso muito claro entre casal, sabe? A gente Sim. sempre decidiu tudo muito junto. Isso foi muito importante para nós. E aqui assim, né, gente, de maneira alguma a gente está trazendo aqui as finanças como algo que tenha que se privar, Não. né, que tenha que renunciar a alguma coisa que seja bom fazer. De maneira alguma, se é bom fazer, faz. Só faz com Tem consciência. que fazer, só faz com consciência. Isso. Adapta o teu Consciência. orçamento, adapta o teu perfil de vida a isso e você vai conseguir fazer. Com certeza vai conseguir fazer, sabe? Muito legal. E algo assim que a Bárbara traz, que eu acho que é muito interessante,
é ter essa construção em conjunto, Sim, sabe? Porque é assim, essencial, né? Família. nós somos bem diferentes, eu e a Bárbara, e a gente entende isso, respeita isso e se relaciona dessa maneira, né? Então, só que isso... Concordar em discordar. Isso mesmo, Felipe. Concordo Perfeito. que a gente não vai Concordo que concordar não nisso concordo. e tá tudo bem. Isso mesmo. Mas tudo começou a fluir quando a gente também descobriu os nossos perfis, né? Porque eu sou muita emoção. E o Delmar é muito razão. Então, assim, o que acontece? Porque os opostos se atraem, né? Graças a Deus. Porque Sim. imagina se os dois fossem emoção, os dois fossem razão. Se os dois são emoção, vão ver uma coisa, cara, vão comprar. Vão enfiar os pés pelas mãos, sabendo se pode comprar ou não. Sim. Muitas vezes. Aí vem a razão. Conseguimos ou não? E eu sou muito assim, né? É o nosso sonho. O que a gente tem que fazer, então, pra gente conseguir? Aí vem o Delmar, né? Vamos fazer assim. Aí vem... E assim a gente vai trabalhando e vai equilibrando. Sim. Então, isso é muito importante, tu entender. É o diálogo, né? Com Não, e certeza. tu viu, agora tu falou uma coisa que eu me lembrei do que a gente comentou antes do Tony. Mãe, o que eu posso fazer pra conseguir? Ele vê a mãe e o pai fazendo isso, Isso e aí. ele... Porque pelos meninos, tipo assim, eles querem sair todo final de semana, já tá falando, comprar lanche. Eles são que nem eu, assim, amam passear, sair. Eu sou muito, né? Sim. O Delmar gosta, mas acho que ele gosta mais porque eu comecei a puxar, né? Sim. Porque ele é um perfil, a gente, um pouquinho diferente, Bem. mas ele curte. Mas o Tony, então, nossa, né? Ruia. Meu Deus, poeira, tá. assim. E o Cris vai junto, né? Só que daí o que a gente faz? A gente chega pra eles, olha, ou a gente faz isso ou a gente faz isso. Os dois, esse mês não dá pra fazer. Vocês querem aquilo? Vocês querem tal lugar depois? Lá nas férias querem fazer tal viagem? Né? Ó, a gente quer trocar o carro, então a gente tem que adaptar Sim. isso aqui. Sim. E daí, então, a gente bota os sonhos Na pra mesa, eles. Na mesa. Qual que é o sonho? Então, a gente coloca aqui. O que a gente vai fazer em conjunto pra fazer dar certo? Sim. Nossa, E que assim, massa isso, né? Uma coisa bacana que aconteceu de a gente vir com essa questão com eles foi na pandemia, eles queriam trocar os videogames, né? E eles tinham dinheiro na poupança. Querido. Só que não chegava pra comprar. Aí eu disse, mãe, se eu vender meu videogame antigo, vai fechar o dinheiro, eu posso comprar? Se tu conseguir vender teu videogame antigo e negociar dentro do valor, tu pode comprar. Ele fez todo o negócio. Ele vendeu o antigo e ele Pegou o conseguiu dinheiro da negociar conta. o lugar pra comprar. Que legal. Aí o Tony, eu quero o meu também. Claro, imagina os dois na pandemia com um videogame, Sim. né? O que tu vai fazer? A mãe assim começou a correr atrás, achou uma promoção, acho que uns 2 meses ele foi pesquisando. Achou uma promoção, só que ia faltar R$150. Ele disse pra mim, mãe, vai faltar R$150. O que eu preciso fazer pra eu ganhar os R$150? Ele é fazer ligado, os né? O R$150. que eu preciso fazer? Ele já tá no Aí negócio. Aí eu botei uma lista pra ele, dele, mãe, mas paga 150 pila, né? Valoriza! Menos, mãe, um pouquinho menos, ele disse. Barganhando, Mas, né? assim, então é isso, sabe? Gerar Dá valor pra no fazer, chefe. não dá Isso pra aí. Isso é fazer. importante. Isso, E em consciência conjunto, de sabe? valor. Então hoje, assim, eles sabem que eles ganham dinheiro, uma parte, 30% eles gastam, 70% vai pra poupança. Que massa. Porque eles já têm o projeto dos sonhos deles com o dinheiro deles. Olha só. Então hoje eles estão trabalhando pra comprar um Fusca, né? Que legal, Que quando gente. fizer 18 Sério? anos querem comprar o Não, Fusca, eles acredito. amam o Fusca, né? Que figuras. Aí eles brincam que agora eles vão ganhar, guardar dinheiro pra comprar o Fusca quando tiver 18. Que legal. E vão ter bem mais, né? Com Vão ter Com bem mais. certeza, nome de mesmo. Jesus. Uma das coisas que a Bá falou que eu anotei aqui, que eu acho que é fundamental quando a gente vai pensar sobre ter finanças em ordem, é honrar compromissos. Sim. Tá? Ter a honra com aquilo que tu se comprometeu, isso é fundamental. Porque se a pessoa não tem essa capacidade de honrar os seus compromissos, ela não só vai perder o crédito, né? Como ela vai se afundando em tudo que ela faz. Sim. Né? A gente tem a consciência de que ninguém prospera devendo. Não. O Senhor não vai te abençoar, Assim- porque tu tá fechando uma porta, né? Que Isso Deus permitiu o dinheiro vir para servir a vida, Exato. né? Então, a partir do momento que o dinheiro vem para mim, mas eu tô tirando de outra pessoa, ele não vai ficar comigo. Porque o dinheiro veio para servir a vida. A energia do dinheiro é servir a vida. Então, assim, quanto mais a gente usa ele para servir a vida, para honrar, mais a gente tem, mais Com a gente certeza. faz dinheiro. Honra. Isso aí. Muito legal. E tem algo assim, né? Deus emite comunicados, ele emite estímulos, ele emite mensagens Ele fala. para nós. Sim. A gente é que tem que estar Preparado. Sensível e atento. preparado para receber
e colocar em prática. isso. Não só receber, eu tenho consciência disso, sim, legal. Põe em prática. A gente tem que estar preparado, tem que estar aberto a isso. A gente tem que ter, assim, esse canal muito aberto. Sim. Ele vai com te esse dar poder semente. divino. Sim. Aí tu vai ter o critério plantar, cultivar para colher. Exato. Tu pode comer tua semente, tu pode plantar ela. Isso aí. Né? E A tem uns escolha que é tua. guardam a semente também, né? Tem quem guarda e não Tem faz quem nada guarda com e não ela. faz Cresce, nada. né? Então é bem interessante isso aqui. A gente pode entrar em outro momento, mas É. eu quero fazer uma Isso pergunta. mesmo, né? Eu quero fazer uma pergunta que eu acho que é muito importante para a gente poder ampliar todo o nosso público, tá? E a família CLT lá, aquela pessoa que trabalha de carteira assinada, o marido, a esposa, os filhos, é possível eles aplicarem, eles investirem? Porque a gente pensa, não, o empresário aplica, quem tem dinheiro faz dinheiro, é uma verdade, mas assim, e quem trabalha no dia a dia, quem trabalha na carteira assinada, é possível aplicar isso? Como é que ele pode fazer isso? É Sim, possível. e a receita do bolo, Vilmar, ajuda nós aí. É possível, sim. A gente parte da consciência financeira, obviamente, né? Eu bato muito nessa tecla. A pessoa tem que enfrentar, né, a sua realidade, nua e crua. Né? E às vezes a pessoa começa com o salário que não é dela. O que é o salário que não é dela? Vamos criar um caso hipotético aqui. Eu vou receber R$2.000 por mês. A minha carteira foi assinada com R$2.000 por mês. Ótimo, eu vou ganhar R$2.000 por mês. Na verdade, não, né? Tu não vai receber R$2.000 por mês. Tu pode receber 1.700, 1.800, mas tu não vai receber 2.000. Então, essa consciência ela já tem que estar lá. Quando a Sim. pessoa, antes da pessoa iniciar o trabalho CLT, ela já tem que ter essa consciência. Porque vai ter o desconto do INSS, vai ter o desconto ali FGTS. de FGTS, que são básicos, né? Dependendo da faixa de renda, até o imposto de renda Exato. já vai ali consumir um pedaço. É terrível. Isso mesmo. Tem que estar. Então, assinou a carteira, já verifica qual é o valor líquido que tu vai ter disponível para o mês. Quanto vai chegar, né? Isso mesmo. E aí, retoma a frase do início aqui do nosso podcast. Se você ganha R$1.000 por mês e não consegue guardar 10, não espere guardar 1.000 quando ganhar 100.000. É uma questão de comportamento. Então, Sim. assim, eu recebo lá 1.700 líquido. Nem que seja 10% desse valor. Sim. 1% desse valor. Mas guarda. E esse é o comportamento que vai tornar um hábito. E aí, em algum momento, a pessoa vai pensar assim, mas para mim realizar o meu sonho, eu não vou conseguir guardando R$15, R$30 por mês. Sim. O que eu tenho que fazer? Aí, ou ela adapta o perfil de vida dela dentro do orçamento, ou ela vai buscar uma outra fonte de renda. Então, é possível, Felipe. Tem que ter disciplina. Mas, assim, parte disso. Meu salário líquido é 1.700. Então, desse salário, eu vou guardar R$20. E a primeira coisa que deve acontecer quando receber esse valor é guardar esse valor. É investir esse valor. Sim. Seja em poupança, um CDB ou algo assim, eu recomendo iniciar pela poupança, né? E aí depois, quando tem um valor um pouquinho maior, migra para um CDB, até porque a poupança ela não tem imposto, né? Então não vai ter mais uma despesa ali para deduzir do teu rendimento. E a partir daí vai adaptando, né? E tem algo assim que eu acho interessante, que é durante um mês faz a relação de tudo que você compra. Foi no mercado, quando chegar em casa, pega a notinha e coloca o que foi, ou deixa a notinha junto ali. Porque às vezes tem aquelas compras que são diárias, que a gente gasta mais do que se fizesse uma compra no mês, digamos assim, volume, né? ou na semana. Porque se a gente vai no mercado todo dia, às vezes a gente acaba comprando coisas que não há necessidade, né? Então, Felipe, para quem é CLT, tem isso, e assim, as instituições financeiras até podem auxiliar nisso. Você pode programar. Então, eu tenho conta na cooperativa, então fala lá com a pessoa que cuida da sua conta, o teu gerente de contas, e diz, olha, programa para sair da minha conta todo mês R$20. Que interessante. E entrar na poupança. Faz isso. Não vai se arrepender. Ao longo de um ano, no mínimo R$240 você vai ter.
E aí você vai perceber assim, né? Teria gasto sem ver. Com certeza. Seria Às vezes gasto só automático. R$20, É verdade? Aí R$20, assim, é uma bebida gelada, é uma cerveja, né, a gente... Cachorro mas quente. assim, aí a gente vai perceber que para comprar o urso lá de R$400, eu vou ter que fazer um esforço para realizar esse sonho, que é colocar um pouquinho mais na poupança. Sim. Então, ao invés de 20, eu tenho que colocar uns 30. Ou eu tenho que encontrar alguma forma de renda um pouquinho diferente para Sim. subsidiar o que eu tenho. E- Então, E é possível. E o legal é tornar isso automático, né? Isso é Sim. interessante, né? Não Sim. tem que ser o natural, né? Fazer com prazer, né? Entendendo que tu tem um motivo porque tu tá fazendo isso e tu vai alcançar, né? Muito bom, muito E legal. só pra complementar, assim, tu falou agora é 20 pila, 10 pila, né? A gente tem muita coisa que a gente pagava, né? Que a gente pensava, é R$19,90, entrava no cartão, né? Assinatura disso, assinatura daquilo, não sei o quê. E daí a gente começou a conversar, mas é que daí tu para pensar, é R$19,90, a gente usa uma vez, 2 por mês, né? Um plano lá de streaming, né? Umas coisas assim. Era a Disney, acho que era até aquelas coisas lá. Mas daí tu pensava, tu já tem a TV, tu já tem a Netflix. Uma delas. Pra que eu vou ter a Amazon e mais a Disney, né? Não, peraí. Daí tu pensava, R$9,90 um, R$19,90 outro. Mas aí tu bota assim, R$19,90 vezes 12. Sim. R$9,90 vezes 12. Nossa, isso é muito real. Aí nós ia comprar alguma coisa, daí pensava, se eu comprar lá, eu vou poupar, né? Economizar tanto. Se eu comprar aqui, vai ser tanto. Daí, às vezes tu pensava, por comodidade, eu vou comprar aqui mesmo. Eu pensava, se eu gastasse 10 minutinhos a mais e fosse lá, aí tu bota assim, mas eu vou poupar R$30, R$40, vou ter que ir lá. Mas aí tu para pensar, todo mês tu faz isso. No volume, né? No final, tu vê que vira um monte, né? Eu acredito que eu fiz uma vez essa questão, eu fiz uns 3 meses o de anotar. É impressionante o quanto a gente gasta em coisas que a gente não percebe. Por exemplo, mercado, combustível. Cara, combustível e mercado, sim, quando eu e a Mi sentávamos pra olhar, assim, o fechamento, cara, é loucura, assim, a gente não percebe o quanto a gente gasta. Mercado, mas é muito, como é que eu faço? Vamos organizar, vamos pegar um dia que nós vamos fazer uma compra semanal, uma compra mensal, vai economizar 100, 200, 300 reais. É isso aí. Que daqui a pouco vai faltar pra te poder ter um passeio, ter um lazer com a tua família, então E muito acompanhar as interessante. promoções, né, gente? Isso não é feio, isso é Não. tu saber aonde tu tá investindo, né? Como tu tá É tu investindo. ter amor pelo teu dinheiro. Exato. É tu cuidar dele, né? Honrar, né? Isso aí. Gente, acho que nós tivemos uma conversa muito produtiva. A gente quer agora, primeiramente, agradecer vocês, né? Mas antes disso, a gente quer abrir um espaço aqui para que vocês possam aí deixar uma mensagem final para aquele que nos ouve. Né? Eu sei que vocês estão com alguns projetos aí também, né? Se vocês quiserem já abrir, fazer um convite, vocês têm aí um tempo de vocês para aqueles que querem saber, que nos acompanharam até aqui e que precisam de ajuda, né? Talvez vocês possam ajudar com isso. Perfeito. Podem ir. Pessoal, quem esteve aqui, né, junto com o Felipe e com a Michi, né, fui eu, Delmar e a Bárbara. Então, nós somos de carne e osso e passamos pelo que você talvez tenha passado ou esteja passando. Se não passou ainda, que bom, né? Mas mesmo assim, acredito que o podcast aqui tenha auxiliado bastante, né? Então, eu e a Bárbara, a gente teve muitas experiências financeiras, muitas mesmo. A gente praticamente quebrou e conseguimos se recuperar, manter o equilíbrio e ter uma vida financeira que nos trouxesse um bem-estar. Tá? E como que a gente conseguiu isso? Né? Diálogo muito forte e também conhecimento. A gente foi buscar, a gente fez cursos, a gente foi buscar aconselhamento com outras pessoas também, tanto do ramo financeiro quanto do ramo da saúde e terapias, e isso nos ajudou bastante. E a forma que nós temos um propósito aqui, né? E o nosso propósito é poder compartilhar o máximo de informação e o máximo de conhecimento e prática para que as pessoas possam viver bem. E a maneira que nós encontramos de compartilhar isso, eu e a Bá, é através de um curso que nós estamos montando nas próximas semanas aí. Mais de um, né? Nós estamos montando. Spoiler! Então, nas próximas semanas aí vão estar disponíveis aí para vocês poder acessar, né? Então, assim, é a forma que a gente
consegue compartilhar com vocês no momento. A gente agradece muito o Semearcast aqui, porque toda a demanda que é reprimida, toda necessidade, ela gera uma oportunidade. Então, assim, nós não podemos esperar que o governo faça tudo por nós não podemos esperar que o patrão faça tudo por nós, que o chefe faça tudo por nós, ou que o empresário faça tudo por nós. E está muito forte isso no sentimento aqui do Felipe e da Mish, em criar esse canal para trazer informação, para trazer comunicação, para que as pessoas possam vir aqui e compartilhar suas experiências e fazer, gerar um conteúdo que seja interessante, que as pessoas possam ouvir, colocar em prática e melhorar a sua vida. E verdadeiro, né? Então, não vamos esperar pelos outros, gente. Procure você mesmo se precisa de algum auxílio. Há diversas formas, assim, eu tenho pouco dinheiro e não consigo guardar. Pode nos procurar. Eu tenho muito dinheiro, mas eu gasto muito também. Então, eu fico sem dinheiro antes de receber. Então, assim... Como lidar com isso, né? Procure ajuda que a gente vai ficar à disposição de vocês. Aí. Muito Tanto o legal. Semearcast aqui. A gente quer transbordar na vida das pessoas, né? E passar para elas tudo que a gente teve de conhecimento, porque eu acredito que a gente só pode passar para o próximo, né? O que a gente já viveu, né? Que é da gente. Então, assim, e isso através da educação financeira, né? E também das terapias, né? Porque a gente acredita que é um conjunto. Tu tem que estar bem emocionalmente e financeiramente para os dois trabalharem bem, né? Sim. Assim como, né, Felipe, questão também da saúde, Exato. a área emocional, Muito importante. né, mental, toda ela, né? Exato. E a gente está aqui, então, né? Que legal. Ficamos muito felizes, né, pelo convite, muito honrados, muito gratos. Foi muito interessante para nós. Foi muito bom. Uma experiência muito boa. Abriu o coração e... Com certeza. Isso. Uma bela iniciativa. Legal. Com certeza. Muito obrigado. Mesmo. Nós agradecemos e ficamos muito honrados pelo tempo de vocês e pelo compartilhar. Né? Nós acreditamos de verdade que a saúde ela precisa ser vista a partir de uma luz sobre ela, né? Para a gente poder ter mais clareza. E nada como ter pessoas que já viveram, que já passaram, que já gastaram tempo, que já gastaram dinheiro, que já se doaram, para que algo, né, possa ser, que já semearam, para que hoje possam colher e a partir do que eles colhem, eles podem escolher comer ou semear de novo. Né? Então nós escolhemos semear. Tá? Então, primeiramente, muitíssimo obrigado. Né? Agradecemos demais o tempo de vocês. E para aqueles que nos ouvem, né, tem algum encerramento? Tem que agradecer, então faça o né? encerramento aí, depois eu continuo. Vocês sabem, né? Muito obrigado, gente. Vocês moram no nosso coração. E a gente ficou muito, muito honrado mesmo quando vocês aceitaram o convite, né? O Fê veio me mostrar muito feliz, né? Porque muito feliz. a gente gosta de estar com pessoas assim, que realmente falam o que são, sabe? E vivem o que falam. Isso é muito importante. Com certeza a gente teria muito mais assunto, né? Nossa, espero que a gente tenha uma próxima oportunidade. Sim. Estamos à disposição, gente. Tá aqui com E a vocês também. A gente quer agradecer o tempo de vocês que nos acompanharam até aqui. Gente, assistam de novo, porque teve muitas chaves liberadas aqui. Coloquem em prática, porque isso vai fazer diferença na vida de vocês. E compartilhem com a gente, nos chamem, comentem com a gente. Coloquei em prática, deu certo, tô curtindo, achei muito interessante isso que o Damar falou, achei muito interessante o que a Bárbara falou, aonde eu encontro eles, como eu faço, nos procurem que a gente vai auxiliar vocês. Muito obrigada. E agora, para a gente encerrar, eu quero deixar 2 comunicados para aqueles que nos ouvem, tá? Nós entendemos que tem muita chave, tem muita coisa que a gente precisa digerir isso. Né? Nós não podemos nos tornar obesos de conteúdo também. Então, o Semearcast, a gente iria distribuir ele todas as semanas, tá? Mas ele vai ser distribuído a cada 2 semanas. Um sábado sim, um sábado não. Para que aqueles que nos ouvem possam ter mais tempo de ouvir, de se alimentar disso, digerir isso, aplicar isso. Porque a ideia não é só gerar material, não é isso. Informação, a gente né? quer que vocês possam realmente ter uma mudança, ter um investimento. Então, nós vamos abrir um espaço maior, tá? Então, fiquem tranquilos para ouvirem com calma e ouvirem de novo, anotarem. Se vocês olharem a minha folha aqui, ela tá cheia de coisa que eu vou ter que aplicar, porque isso é uma realidade para nós também, né? E eu acredito que é necessário a gente aplicar na prática para saber se isso realmente faz sentido ou não.
compartilhem essas informações, compartilhem esse vídeo, se ajudou você. Outra questão importante, tá? A SemearCast, ele está aberto para parcerias. Então, se você é empresário, se você entende que a tua empresa está conectada com essa ideia, se você tem uma empresa que ela é sustentável, que ela entende que ela precisa ser saudável, tanto fisicamente como com o cuidado com as pessoas, como financeiramente, nós estamos abrindo esse espaço. Se você quer entender melhor, né, entre em contato com a gente, nos chame lá no Instagram, pode mandar mensagem para a gente aqui e nós vamos estar abrindo isso para algumas empresas, não para todas, porque nós queremos pessoas que realmente estejam conectadas com aquilo que nós estamos manifestando aqui. Então, se a tua empresa não está conectada com isso, não entre em contato. Isso aqui não é uma plataforma de marketing, isso aqui é uma plataforma de distribuição de sementes. Então, eu não vou lançar todo tipo de semente, eu lanço sementes corretas na terra certa. Tá? Então, há um espaço, você quer anunciar aqui, tá? Se a tua empresa está conectada com essa ideia, para alguns poucos nós vamos abrir essa margem, tá? E isso é necessário porque nós também entendemos que também temos que honrar os nossos parceiros, aqueles que estão trabalhando para que isso aconteça. Se nós temos hoje uma estrutura é porque alguém está semeando. Então, deixamos esse espaço em aberto aí. Esperamos que você e a tua empresa possam fazer parte disso. Aqueles que nos ouviram, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo. Nosso agradecimento muito especial a vocês, a família de vocês. Oramos para que o Senhor os abençoe cada dia mais e prospere esses projetos, que eles possam ser aí um despertar. E que essa luz sobre a saúde ela possa trazer uma esperança para a tua casa, para a tua família, para aquilo que talvez estava despercebido, distraído, mas que agora possa ser trazido à luz, possa ser tratado. Essa é a nossa alegria, gente. Muito obrigado pelo seu tempo. Deus abençoe. E até a próxima. Obrigado. Gratidão.